São João Paulo II, rogai por nós. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Campus Fidei. Aqui quem fala é o Gabs. Você já conhece a minha voz aí de alguns episódios para trás. Uma alegria mais uma vez estar com vocês, presente aqui, nesse episódio de hoje. Estou com convidados super especiais, nem parece que eu falo isso todo episódio, né? Mas é uma alegria estar partilhando com eles por aqui pela primeira vez. Bom, você já viu o nome do episódio aí, mas primeiro eu vou me apresentar para quem não me conhece. E vamos nessa. Bom, eu sou o Gabriel, podem me chamar de Gabs. Faço parte da Rede Missão desde 2019. Sou casado com a Débora, que também é missionária aqui. Nós temos o Santi, que no momento da gravação tem 10 meses, quase um aninho já. Sou de Brasília, moro aqui perto do nosso instituto. E atualmente sirvo em alguns núcleos de serviço, né? Então aqui no podcast, principalmente. Sirvo também na diaconia, então os nossos eventos aqui no instituto para arrecadação de sustento, né, para a nossa missão. E também, atualmente, na verdade, para o próximo ano, agora 2024, vou estar à frente do grupo de estudo da catequese também. É isso. Queria que os meus colegas aqui de mesa hoje se apresentassem também para a gente partilhar. Vamos nessa. Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei. Eu sou a Bárbara, eu sou missionária há 2 anos, ainda sou um pouco perdida na data. Também moro aqui em Brasília, atualmente eu sirvo nos núcleos de diaconia, na comunicação. E você não lembra porque não está dando trabalho. Né? Tipo isso. Tá devendo, tá tudo devendo. certo. Tenho 31 anos e é isso. Perfeito. Próximo. Eu sou Natasha, tenho 27 anos, estou na missão já há alguns anos, mas como missionária mesmo, daqui 4 dias faço 1 ano. No tempo dessa gravação. Sou casada com o Luigi, também há 1 ano e 2 meses, e temos uma filhinha, a Tereza, com quase 3 meses agora. E sirvo aqui na missão na música, sirvo no Instagram, sirvo no próximo ano, né, de 2024, também à frente da coordenação do You Family, que é um grupo de estudos para jovens famílias. Bom, eu sou o João Marcos, tenho 25 anos, estou no meu 3º ano de rede de missão, e aqui dentro da rede de missão eu sirvo nos núcleos de produção de conteúdo, faço as artes, que vocês podem ver aí em alguns posts. Também vou servir agora na catequese e núcleo de formação. Acho que são esses os 3 núcleos que eu estou. E, muito importante, namoro a Bebel há 7 anos. Talvez o mais importante. Não lembrar. Não, no último podcast eu esqueci, pô. Ih, chegou. O que eu esqueci. Teve DR. Nossa. Não teve não, mas eu esqueci. É porque ela não ouviu esse ainda. É importante disclaimer. Ela viu ao vivo. Ela tá sentada atrás de mim. Realmente. Tá aqui também com a gente o Gui Amorim, também missionário aqui da rede. Quem está gravando aqui, cuidando dos nossos bastidores. Bom, gente, obrigado por terem topado estar aqui, partilhando comigo, com todos os nossos grandes ouvintes. Antes de começar a nossa partilha, queria agradecer aos nossos colaboradores, esses rostos e mãos generosas que confiam na missão, que confiam que essa obra não é nossa, que essa obra, na verdade, é de Deus, mas que colaboram para que essa missão se sustente, não só espiritualmente, mas materialmente também. Então, nosso muito obrigado a vocês que nos concede a graça de podermos ter esse instituto em Brasília, onde acontecem os nossos grupos de estudos, nossas missas, que são abertas para a comunidade também, para quem quiser nos conhecer. Enfim, o podcast, todo o material que a gente acaba precisando usar para que a gente chegue até você que está nos escutando. Então, se você deseja se tornar um colaborador Campus Fidei, mande uma mensagem para a gente lá no Instagram, @campusfidei, e a gente com certeza vai agradecer muito a sua doação, mas já agradecemos demais a sua oração também por nós. Bom, e falando em Instagram,
né? Pegando essa deixa aí, como vocês podem ter visto aí o título do episódio, hoje vamos falar sobre evangelização nas redes sociais. Então, trouxe aqui meus irmãos de missão, que ou servem no Instagram da missão, ou tem um Instagram excelente. Eu estou olhando para ele aqui agora. Duvidoso. Mas, não, assim, pensando na nossa vida atualmente, né, falar em rede social é falar um campo de missão gigantesco para nós, né? Então, estarmos dentro das redes sociais é o lugar onde nós devemos dar os nossos testemunhos também. Então, a ideia de hoje é falar um pouco sobre os desafios que a gente deve ter, não só como leigos, mas também como um apostolado. E, enfim, trazer um pouco da experiência de cada um e, enfim, o que o Espírito Santo nos tocar aí, a gente possa ser um oásis em meio ao deserto que você pode estar vivendo. Primeiramente, queria saber de vocês assim, como é que é a experiência de vocês assim, com redes sociais. Se vocês acham que tem, vamos dizer assim, uma relação saudável com a rede social de vocês. Enfim, como é que é para você, Bá, que está aqui na minha frente, me olhando agora? Então, assim, falar sobre relação saudável, né? Hoje, a gente vê que, às vezes, é um meio muito bom, muito seguro, né, para que a gente possa alcançar pessoas e também obter esse acesso, esse conhecimento, tocar na história do outro, né, através da evangelização também, mas também pode ser muito perigoso. Então, eu acho que assim, antes da gente ter uma relação saudável, é muito importante que a gente também tenha um conhecimento prévio das coisas, porque senão a gente acaba se envolvendo muito com tudo aquilo. E, como eu disse, como você falou, é um mundo assim gigantesco. Então, é repleto de coisas boas e coisas ruins. Então, é preciso que a gente tenha um prévio entendimento daquilo que a gente busca, de como que a gente quer usar a rede social para que seja saudável. Porque, senão, a gente também acaba sendo levado pelas coisas ruins. E, querendo ou não, é um meio que nos influencia muito, né? Nas nossas escolhas, na nossa vida diária. Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha esse filtro, né, antes de passar a se envolver tanto assim na rede social. Bom, trazendo também um pouco da minha experiência, assim, né? O Gabi estava comentando a questão do Instagram. O Instagram, para quem quiser dar uma olhada aí depois, é o Estudante Ordinário. A gente, inicialmente, né, como Campus Feeder, queria chamar o Católico Extraordinário, né, que é o Padre Francisco, mas aí não foi possível, aí sobrou pra gente, né? A gente desceu um nível... Os ordinários. E aí não foi extraordinário, mas foi ordinário. Padre Francisco. Foi o que deu para trazer, Um querido, lembrado aqui. Só para falar um pouco assim do que se trata, né, o Estudante Ordinário. O Estudante Ordinário foi uma ideia que nasceu assim no meu coração em outro projeto, né? Então assim, eu tinha um projeto que era Tutoria em Foco, ainda trabalho nele, e é um projeto onde eu ensino conteúdo acadêmico para estudantes de medicina. Então, eu não falei anteriormente, mas eu sou acadêmico de medicina, estou no 8º período. E aí a gente fazia muito isso lá, só que eu não fazia isso sozinho, eu fazia com 4 pessoas. E aí eu tinha essa vontade de compartilhar, de fato, como era a minha vida, né? Só que, cara, a minha vida é diferente da vida dos outros 3 que estavam comigo. Então, eles não são católicos nem nada, e eu tinha muita vontade de mostrar, assim, estou na igreja, ou estou fazendo isso. E aí, compartilhar alguns pensamentos que eu tenho também e tal. E aí começou a nascer, né, no meu coração essa necessidade de criar um outro projeto, né? E aí o Estudante Ordinário, ele veio muito inspirado depois de ler A Vida Intelectual, né, do Padre Sertilhantes. Então, a gente meditou durante o grupo de estudos do GEL, né, que a Bárbara é coordenadora, inclusive. E aí depois... Explica o que é o GEL para exatamente. O GEL é o... Por favor, Bárbara, você é coordenadora. Ela era coordenadora. Excelente. Bom, é porque aqui na Rede de Missão a gente tem 4 princípios. E um desses princípios é de exercer a nossa vida intelectual, né? Crescer na vida intelectual para, através dela, também alcançar uma vida de santidade. E aí, nós, usando esse livro, né, A Vida Intelectual do Padre Sertilhantes, usamos ele como se fosse uma espécie de... Um guia, né? Para a nossa vida intelectual e que, de alguma forma, isso fosse influenciado na nossa santidade, que nem eu falei. Então, nós partilhávamos sobre esse livro,
Foi durante um ano e pouquinho, mais ou menos, a fim mesmo de crescer na nossa vida intelectual. Exatamente. Aí fecha o parênteses do GEL. E aí o que acontece? Depois de ter esses insights, assim, eu fui amadurecer um pouco a ideia, e aí eu conversei com o Danilo e tudo mais. Eu tinha um outro projeto para o que seria o estudante ordinário, e aí eu conversando com ele, deu uma amadurecida. Ele falou, dá uma lida nisso, dá uma lida naquilo. E aí eu me esbarrei não é a teoria, mas a vida de São José Maria Escrivá, né? E aí a vida de São José Maria Escrivá foi muito embasada na santidade no cotidiano. E aí, assim, o que eu pensei, cara, eu sou um estudante, então, cara, como é que um estudante católico se porta? E aí, assim, sem muito preciosismo, assim, como é de verdade, assim, porque não vai ser uma vida perfeita. Então, eu falei, cara, acho que eu vou trabalhar nisso. Então, a partir da leitura e a partir do discernimento e um pouco de identidade pessoal minha, assim, né, meio, entre aspas, descontraído, assim, eu queria passar isso para as pessoas. E aí nasceu o Estudante Ordinário, né, que aí eu compartilho as paradas lá e tudo mais. A minha relação com as redes sociais é desde de novinha, assim, né? Nos primórdios de Orkut, MSN, etc. Grande época. Sempre gostei bastante, assim, de me envolver. Já foi um ambiente tóxico, mas com o tempo e o amadurecimento, né? A gente vai aprendendo a lidar e aprendendo a usar aquilo que vai ser benéfico para a gente, para a nossa salvação, né? Enfim. Gosto muito de me comunicar com as pessoas e gosto de falar, gosto de partilhar. E eu vejo no Instagram, né, assim, que é a rede social que eu mais uso, essa possibilidade de trazer algo valoroso para a vida das pessoas. Quem assiste, quem não assiste, enfim, assim, né, não sei exatamente quem é o público ele que está, mas eu gosto de partilhar aquilo que o João mesmo falou agora, do momento ordinário das nossas vidas, assim, né? Do cotidiano mesmo. E quão extraordinário é o nosso ordinário, né? Se a gente colocar as lentes da vida interior e saber viver isso, né? Então, essa minha relação com as redes sociais é uma vontade muito grande que eu sempre tive. E hoje não é um apostolado super profissional nem nada, mas estou caminhando, assim, eu gosto muito. E sempre que surge assim uns insights, aí a gente tenta partilhar para ver se outras pessoas se sentem, né, motivadas a mudar de vida e querer trilhar junto esse caminho. Perfeito. Para mim, assim, foi até engraçado, porque esses dias eu estava... Acho que foi ontem, eu vi no Instagram um Reels sobre... Tipo assim, você abrindo seu computador em 2005, eu acho. Alguma coisa, 2010, não lembro agora. Nossa. Que era a tela da MSN, com os barulhinhos. Cara, achei incrível isso. Porque, tipo assim, saudades. você desperta, tipo assim, seu cérebro faz as sinapses assim, que você não espera e você, caraca, era assim e tal. Aí você começa a lembrar de conversas que você teve, então... Os emoticons. Cara, chamar atenção. Uhum. Então, tipo assim, desde, não muito pequeno, né? Vamos dizer assim, 10 anos, 12 anos, sempre tive um computador em casa, né? Uhum. Então, tipo assim, a realidade que essa nova geração dos nossos filhos tem é bem diferente, né? Então, a gente tinha aquela velha história de poder usar o computador, a internet de madrugada, porque tinha uma cobrança a menos, tipo assim, era uma cobrança só. Então, tipo assim, não era tão como a vida é hoje, né? Então, a nossa relação foi construída de maneira diferente. E eu digo isso por mim, assim, que sempre tive quase todas as redes sociais, tive Snapchat, tive Instagram, WhatsApp, enfim, Viber, não sei se você lembra do Viber também que tinha. Que era tipo assim, ideia do que é isso. era tipo Era assim, era Viber, só áudio. gente. Era só áudio. Tipo assim, Era tipo um walk-talk, pô. exatamente, era exatamente Uau, isso. esse eu não conheci, não. Acho que eu talvez tenha entregado nossa idade você aqui. não Nossa, mas, então, tipo assim, você vê a evolução das coisas e você Sim. vê que a gente não parou pra, tipo assim, tirou um tempo pra falar, pô, Dar uma será refletida, né? tipo assim, Uhum. será que realmente refletir como é que eu tô lidando com essas coisas, com essa evolução? E mais do que isso, pensando no meu filho hoje, cara, ele vê a gente pegando o celular, quando o celular fica no sofá, ele pega, ele já está com o dedão, assim. Igual a gente faz com o indicador. Então, a relação dele vai ser diferente.
se a minha relação não é de uma maneira saudável, se eu não guio o meu olhar para que, primeiro, eu siga coisas que são... É até engraçado. Eu sempre comento com meus amigos assim, que ou você é feliz ou você tem rede social, porque os dois não dá para ter junto, cara. Porque é muito difícil assim você encontrar conteúdos bons. Como a gente acaba seguindo também nossos amigos, assim, a gente acaba, claro, não temos amigos só da igreja, né? A gente acaba vendo outras coisas, mas a gente vê que a nossa relação com o que outras pessoas postam é também uma relação de meio que comparação, né? Então a gente está sempre meio que projetando a nossa vida na vida dos outros também. Então, primeiro, se a gente não segue coisas, enfim, perfis, não consome um conteúdo que seja realmente edificante, né? O próprio Padre Paulo Ricardo fala que a missão dele de estar no Instagram é te tirar do Instagram. Não é o lugar que você deve gastar a sua vida lá, né? No sentido, enfim, a vida é para ser gasta, enfim, na sua vocação, né? Mas, enfim, se a sua missão é estar nas redes sociais evangelizando, tudo bem. Mas, enfim, que a vida não se resume só ao mundo virtual, né? E também desde esse contexto de pandemia, que a gente viveu muito virtual e tem voltado pro presencial, mas ainda muito tentando se conectar com as pessoas. Então, dito tudo isso, é uma preocupação minha que eu tenho, primeiro, com a minha relação e com a próxima geração que está vindo. Eu lembro da minha infância sem rede social ainda, né? Uhum. Assim, de não ficar no computador o tempo inteiro, enfim. Mas, você falando, né, do Santi, eu fico imaginando eu hoje com a Tereza tem quase 3 meses só, mas toda vez que eu aponto o telefone para ela para filmar ela já para e olha. Ela sabe que aquilo ali é diferente. Quando eu tô com ele no telefone, ela tá comigo ali assim, ela tá com o olho ali no telefone. Não que esteja vendo tela nem nada, mas tá ali. Ela sabe que aquilo ali é interessante, porque eu tô ali de olho naquele negócio, né? Exatamente. Então, a minha atenção tá voltada para lá. E essa é a minha preocupação também. Naquele momento em que eu sei diferenciar o tempo que eu preciso estar com ela e, às vezes, não só gastando o meu ócio ali no telefone, né? E essa questão que o Gabs falou, assim, da questão da comparação, né? Essa comparação, ela existe, assim, entre amigos, tipo assim, de você, o que ele está fazendo, tudo mais e tal. E aí, existem 2 formas de você levar essa comparação, né? Existe essa comparação em que você olha para a pessoa e fala assim, pô, minha vida é um lixo, né? Eu não sou assim. E existe uma outra comparação que você olha e fala assim, cara, eu também posso. Tá ligado? Então, tipo, existe essa diferença, assim. E isso não só no meio social, mas também quando você olha para o contexto dos blogueiros católicos, né? Então, assim, quando eu observo uma pessoa, assim, que é católica, que eu admiro, fazendo determinada coisa, eu falo, que legal, assim, né? E tal. E depende também de como essa informação é passada, né? Porque, às vezes, assim, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de acompanhar isso, porque, às vezes, me parece um pouco... não natural, sabe? Caricato. Exato. E aí, tipo assim, eu prefiro optar por essa questão assim, de me aproximar mais de pessoas que eu me identifico no sentido de, eu sinto que é mais natural e tudo mais. Então, existe essa diferença, assim, que eu acho que ela é interessante. É muito importante essa preocupação, né? Porque você ali está sendo o receptor, mas você enquanto aquele que anuncia, né? Porque às vezes a pessoa vai estar ali e o quanto que você é verdadeiro naquilo que você está passando. Isso é uma coisa muito importante, porque a gente tem essa sensação mesmo. Às vezes eu vejo alguns perfis, algumas pessoas, eu falo assim, cara, será que de fato essa pessoa vive dessa forma, né? Igual o Gabs falou, ou ela é feliz ou ela tem Instagram. E ela movimenta o Instagram dela, sei lá, 200 horas por dia. Aí eu chego ali e aconteceu tudo aquilo, ela viveu o quê lá fora, né? Então, eu acho que a gente... Hoje eu não movimento, assim, não tenho essa intenção tanto digamos, de ser famosa no Instagram, mas sempre quando eu penso em postar alguma coisa, em compartilhar algo, eu fico pensando nas pessoas que eu vou alcançar. Perfeito. Porque, que nem o Gabs falou, a gente tem outras relações fora da igreja, né? Então, assim, quando a gente fala de evangelização, a minha vida... Igual o próprio João falou, né, ali, a santidade através do ordinário. Então, as minhas ações, o meu dia a dia, ele precisa, de alguma forma,
mostrar que é possível, né? Buscar a santidade, viver isso, mesmo nessas nossas realidades, às vezes, tão difíceis. E aí eu fico pensando muito nisso, quando eu vou compartilhar algo, né? Será que a pessoa que está vendo isso, aquela que não tem nenhum contato, porque até quando a gente fala das evangelizações antigas, né, era aquilo, ir até aquelas pessoas que não tinham Cristo. Então, assim, será que isso que eu posto, isso que eu compartilho, elas estão tendo esse contato com Cristo, né? Então, assim, será que de fato é uma verdade isso que eu estou vivendo? Será que de fato é uma verdade o que eu quero compartilhar? Porque senão acaba sendo uma caricatura, acaba sendo uma coisa forçada, né? Não tão natural, e eu não tenho esse envolvimento de fato da minha vida com quem está recebendo a mensagem. Quando a gente fala muito assim do carisma, né, do Campus Fidei, e a gente traz essa verdade, né, de que somos uma missão nessa terra. E aí, enquanto vocês iam falando, eu fico imaginando que, assim, não sou a que taca a cruz, né, que taca os pregos assim nas redes sociais, nem nada. Mas eu acho que esse é o momento da gente estar lá. O Campus Fidei tem um Instagram. A gente usa ali como ferramenta, né, de evangelização. E é isso que a Bárbara estava falando, assim. Eu também não sou a pessoa mais assídua assim, no Instagram, nesse sentido de ser... qual é a palavra que eu quero, gente? Me ajuda. Nesse sentido, assim, igual o João trabalha no Instagram dele, ali no Estudante Ordinário. Não estou ali nessa frequência, mas, ao mesmo tempo, é isso que a Bárbara fala. Até onde eu vou, até onde eu posso ir com, às vezes, a minha exposição da minha vida, ou com as reflexões que eu tenho, dentro da missão que eu participo, até onde isso daí vai aproximar as pessoas que assistem e que vêm, né, da própria salvação delas, né? E aí eu ainda penso que, se as pessoas estão ali, vamos fazer elas gastarem o tempo delas com alguma coisa que seja que vale a pena, né? E essa é uma questão interessante, assim, porque se a gente for parar para pensar no que de fato é essa santidade pelo cotidiano, a gente repara que não tem nada de literalmente extraordinário. Tipo, eu fico parando para pensar assim, cara, como, de verdade, assim, isso é uma coisa que entra na minha cabeça, assim, como os meus stories, os meus posts, eles são repetitivos. Porque não é que eu acordo, aí eu faço as mesmas coisas, eu vou para a faculdade, eu estudo, eu malho, durmo. Uma vez ou outra você vai ver uma story lá na formação, ou lá num evento diferente, mas é a mesma coisa. E isso, tipo assim, não é só na questão das pessoas que vivem o cotidiano, mas também na vida dos atletas de alto rendimento. Então, tipo assim, a vida deles, você vê, sei lá, o Siban sendo campeão lá. Você consegue ver o Usain Bolt fazendo tal coisa. Mas 99% da vida deles, na realidade, não é assim, tá ligado? É uma parada chata de se assistir. Então, assim, às vezes, eu fico sempre parando para pensar numa coisa que o Padre Adson disse num podcast para trás, assim, que, às vezes, a gente se preocupa muito com a parte do formato, de chegar e tal, e trazer algo diferente, de trazer algo tocante, mas a nossa realidade, a gente tem que estar preocupado com o ser, sabe? Então, eu fico pensando assim, cara, eu vou postar isso, mas eu vou postar isso só para formar alguém, falar assim, né, para dar um toque, ou será que, de fato, eu estou sendo isso que eu estou postando? Então, muitas vezes eu não posto muitas coisas porque eu não sou aquilo que eu vou passar, né? Então, primeiro eu tenho que ser para depois formar. E quando a gente se preocupa muito em ser, o formar ele é algo mais natural, né? Não é algo forçado. Isso que você falou me lembrou do livro que está aqui em cima da mesa, da Alma de Todo Apostolado. Que, cara, muitas vezes a gente realmente pensa só no formar, né? Então a gente pensa só na obra. Sei lá, sei mexer bem no Instagram, sei botar um efeito maneiro, sei harmonizar as coisas para que fiquem bonitas, mas eu não vivo aquilo, né? Então, realmente trazer aquilo que eu tenho para colocar a serviço, né? Aqueles dons, aqueles talentos que Deus colocou na minha vida, para que eu possa realmente alcançar a minha salvação, ajudando os outros a alcançar a salvação, né? E, pessoalmente, assim, do meu Instagram, o Instagram da Bárbara é um dos mais bonitos. Eu estou olhando com a cara engraçada aqui. Isso, hein? Mas, tipo assim, eu vejo... Eu não sei, ela vai dizer se é verdade ou mentira. Mas eu vejo, tipo assim, que ela tem um cuidado com a beleza. Exatamente. Tipo assim, estético. Às vezes, vamos dizer assim...
É engraçado, porque quando a gente vai pensar, por exemplo, uma pessoa, poxa, eu queria muito que essa pessoa se convertesse, vamos colocar assim. Alguém, poxa, eu gosto muito dessa pessoa, essa pessoa precisa se converter. Você vai chegar falando para ela sobre a ressurreição dos corpos? Provavelmente não, né? Não. Vai dar uma assustada, né? Exato. Então, tipo assim, acho que o primeiro anúncio é realmente, tipo assim, querigma, né? Então, tipo assim, Deus te ama. Uhum. E da mesma maneira, eu penso assim, às vezes, tô na minha rede social e, cara, não tenho nada, tipo assim, quero postar alguma coisa, quero evangelizar de alguma forma, mas não tenho, sei lá, não tenho uma meditação que eu fiz recentemente que me deu um insight, mas, cara, eu vi uma imagem bonita, fui rezar, tem uma imagem belíssima de Nossa Senhora e vou postar. Então, assim, ter esse cuidado com a beleza dos detalhes, de se preocupar com quem vai olhar, né? Então, tipo assim, poxa, será que eu estou trazendo um pouco de céu para a vida daquela pessoa? Uhum. Então, eu acho que é muito isso, assim, de pensar nos detalhes também, né? Eu acho que a gente tem que encontrar, assim, falando nessa ideia de que todo mundo que tem Instagram e que tem esse propósito sobrenatural, né, na utilização dele, que eu acho que a gente não precisa estar ali só para postar de forma superficial, né? Então, se você que é católico e você sabe que a sua vida ela é uma missão e ela é um testemunho, né, como o próprio São Francisco de Assis fala, né, de que às vezes basta que aquele evangelho seja vivido na sua vida e aquilo vai converter outras pessoas, né? Se a gente já tem essa ideia aí, esse objetivo, parar, olhar, refletir e viver e ter essa vida interior, né, que também é um dos princípios que a Bárbara até comentou aqui, dos 4 princípios da nossa missão, e o primeiro deles da vida interior, da gente viver aquilo, ser e formar, ser primeiro para depois formar, e encontrar nas pessoas que acompanham a gente aquilo que elas precisam. Então, ser um ambiente seguro que esteja de portas abertas para receber a vida das pessoas de forma verdadeira, assim, né? E a gente saber acolher. E, assim, é claro que a gente pode não chegar sabendo tudo, mas eu acho que só a ousadia e a coragem de ter a vontade e a motivação de estar ali na rede social também e partilhar um pouco da nossa vida, um pouco da nossa fé, isso já atrai muita gente. Porque as pessoas vivem com medo de mostrar o que elas verdadeiramente são. Então, muitas vezes, elas usam máscaras. E, quando elas usam máscaras, elas não permitem que outras pessoas toquem na realidade delas. E quando a gente, assim, é claro que a gente não vai mostrar uma vida fake no Instagram, não é isso. Mas é claro que a gente vai escolher bem, vai afunilar as coisas que a gente vai mostrar. Porque as pessoas não precisam ver aquilo que é feio, igual o Gabi estava falando, né? A reflexão que eu gosto de entender que muita gente, a gente não vê 100% da vida das pessoas no Instagram. E é claro que tem um monte de gente que açoita a galera do Instagram falando: mas você não passa um perrengue, que não sei o quê, você não mostra a realidade da tua casa. Então, para que eu vou... Exatamente. Tipo assim, para que eu vou mostrar a desordem da minha casa se eu quero que as pessoas vivam a ordem? Né? Por que eu vou mostrar para elas uma briga comigo e com o meu esposo, vou expor uma briga minha e do meu esposo, só para falar que a gente é um casal real? A gente e a gente não precisa entender isso, né? Então, assim, eu acho que rede social, se a gente pudesse, né? Porque tem lá os termos e condições, né? Se a gente pudesse colocar ali ser maduro, seria incrível. Porque tem muita gente que não consegue, né, viver assim, viver dentro da rede social com uma certa maturidade. Falo isso por mim, porque eu já fui enfim, né? Jovem. Jovem. Já foi jovem. Já fui o quê? Juvenil nas redes sociais. E não era bom. Claro que eu nunca fiz fake para xingar ninguém, entendeu? Fiz não. Luigi que o diz. Mas a gente sempre tem, assim, já passei por algumas experiências, assim, na minha fase da adolescência, que eu queria viver uma fé assim, mais rígida, né? E eu achava que o caminho era esse. E eu falava, tipo, cuspia as verdades, assim, né? Nos stories e tal. Galera chegava... convertido é duro, né? Tipo isso. Assim, cresci em berço católico, mas é aquele momento em que a gente fala assim, vou viver a minha fé daquele jeito. As pessoas. E aí, eu peguei um apelido que eu fui descobrir depois. A galera falava que eu era porteira do céu. Entendeu? Tava eu e São Pedro ali falando quem entra e quem não entra, entendeu? Aí depois eu comecei a falar, cara, não é bem assim, né? Não pode ser assim.
E, assim, rezo pelas pessoas que possivelmente talvez tenha dado aquela afastada dele, mas Deus sabe, né, das intenções e tudo, e enfim. Eu acho que é um campo bom, mas ele precisa ser trabalhado com muita responsabilidade e maturidade também. Sem perder essa ousadia. Perfeito. Isso que você me falou, eu fiquei pensando, cara, esse momento todo mundo tem esse momento da vida, cara. Tipo assim, ou é ser recém-convertido, ou você realmente encontra um tesouro no campo, assim. Exatamente. Sei lá, você se apaixona pelo catecismo, você encontra alguma referência, assim, de fé, e você tem essa vontade de, eu quero espalhar essa boa nova, né? Sim. Mas aquilo ainda não está enraizado em você, e você acaba meio que, não só, antes de enraizar isso, é isso que a gente está falando do ser e formar, né? Você traz a verdade, mas você não traz a caridade de quem enraizou aquilo no coração, né? Exatamente. Então, sobretudo, acho que a maior parte das nossas partilhas aqui, a gente toma de referência na cabeça o Instagram, né? Que é, enfim, uma das maiores redes sociais do dia a dia. Dessa assim, nossa né? geração parou no Instagram, né? Exatamente. Mas e quem é que está formando lá no Kawaii? Tipo... Fica aí, né? Teco-teco lá. CapCut. Na rede vizinha. É muito bom. Então, cara, a gente... Mas assim, eu vejo muitas pessoas, não só, às vezes até perfis grandes, assim, famosos, que você vê assim que, cara, vai trazer alguma verdade e fé, sobretudo quando tem algum assunto, sei lá, polêmico, assim, ou algo que tá em pauta no mundo cristão, católico e tal. Você vê as pessoas trazendo a verdade, mas não trazendo a caridade, né? Então, tipo assim, é a lei pela lei. Sim. Então, cara, a gente não deve nunca deixar de falar a verdade. A gente precisa ser caridoso, porque Deus usou de misericórdia com a gente, cara. E todos nós aqui, em algum momento, que a gente teve o nosso encontro pessoal com Cristo, Deus não nos julgou. Assim, a gente precisava mudar de vida e Ele não nos julgou. Então, usar isso também da maneira com que a gente usa as redes sociais, com que a gente consome as coisas, é absolutamente necessário, cara. Porque trazer a verdade, falar sobre doutrina, falar sobre o amor de Deus, sem trazer a caridade, cara, é fazer um desserviço mesmo, assim, né? E essa questão que você está falando, assim, que vocês estão falando, isso me lembra também um outro tipo de relação que se tem com a rede social, que é um tipo de relação imatura que muitos dos homens sofrem, né? Que é tipo assim, o Instagram, ele tem uma tecnologia que ela só não sabe mais sobre você do que Deus. Então, assim... Sim. Então, assim, tipo assim, se você ficar lá, dizem que se tu ficar lá naquele Reels, ficar rodando lá para cima e para baixo, assim, sei lá, 3 minutos, ele sabe exatamente quais são os seus interesses. Então, assim, ele sabe o tempo de retenção, ele sabe essas coisas. Então, o que acontece? Se a gente não for maduro e não tiver um coração maduro para entrar naquela rede social, assim como eu tive, e muitos homens, né? Eu não sei como é que é a relação de vocês, né? Mas, tipo assim, vai aparecer mulher o tempo inteiro, entende? Então, assim, essa questão da gente começar a amadurecer na utilização da rede social, ela precisa passar, às vezes, por esse ponto radical que a Natasha estava falando. Ou seja, cara, eu não... um grande amigo meu falou, tipo, não sofri exatamente desse problema, né? Mas um amigo meu sofria desse problema. Ele falou, cara, eu desinstalei o Instagram. Então, assim, me lembra muito aquela passagem, né? Sua mão te leva a pecar, corta fora. Só que não é no sentido de eu me radicalizar o tempo inteiro, mas, às vezes, para que eu cresça na pureza, eu preciso passar por uma pureza iniciante para depois chegar a uma pureza adulta. Assim como a Natasha precisou de passar por um amadurecimento. E, às vezes, as pessoas que sofrem com, por exemplo, o vício da rede social, elas precisam passar por uma meio que, entre aspas, desintoxicação, até que consigam uma maturidade de, cara, eu tenho um tempo aqui, eu vou usar esse tempo da melhor forma possível, e parou. E aí a mesma coisa para as diversas outras questões que a gente tem na rede social. O algoritmo trabalha e ele é canalha, né? Exato. Porque quanto mais você consome, mais você vai consumir. Isso é bizarro, só para que eu lembre um negócio aqui, que eu tenho o meu Instagram pessoal e eu tenho o Instagram do Estudante Ordinário. E aí o que acontece? O Instagram do Estudante Ordinário, ele só aparece post que é parecido com o que eu posto, tá ligado?
E aí, moleque, eu vou ser sincero com vocês, geralmente eu não assisto muito. o cara é o maior hipócrita da Terra. Consome Né? seu conteúdo. Não, exato. Então, tipo assim, é porque... Né, enfim. E aí, tipo assim, o meu, ele só parece bobeirinha, pô. Moleque, só bobeirinha. Mas aquela bobeirinha do bem. Boa. Aquele Bobeirinha do memezinho. bem. Moleque, só memezinho. Moleque, o que eu fico mandando desses memes pra rapaziada do Campus Feeder... Eu acho uns de medicina e mando pro João. Todos. Exato. Eu sou a tiazona do Instagram. Eu mando os memezinhos de medicina. Tipo, achei a sua cara. Ela sempre manda mesmo. É que é engraçado, porque são duas pessoas completamente diferentes, né? Assim, é uma Sim, doideira sim. do algoritmo. Pode continuar. Não, você, enfim, já concluiu. Já o que eu ia Uma falar. outra coisa que me veio assim à cabeça enquanto o Gabs estava falando, que quanto mais a gente consome o Instagram, mais a gente vai consumir no sentido de vício, né? Aí eu fico me perguntando aqui, a gente rola o Reels ali, ou o TikTok, ou o Shorts do YouTube, porque é tudo a mesma coisa. Não muda de rede social, mas é aquele mesmo negócio. A gente gasta tempo, enfim. E aí, quantas postagens a gente não salva falando, vou ver isso aqui depois? Isso aqui vai mudar a minha vida. Quantas postagens a gente não salva, deixa lá e tá lá tudo jogado? Tipo assim, vai para onde? Né? É claro que assim, as pessoas que criam esses conteúdos, o João é um criador de conteúdo, né? Então assim, gastam tempo com o melhor ali, tentando dar o melhor de si para as outras pessoas. E a gente, às vezes, não tem uma boa relação no sentido de espectador por conta disso, porque quanto mais a gente usa, mais a gente está usando, mais a gente está viciado, mas, ao mesmo tempo, a gente não revisita, que é aquilo que a gente falou lá na frente, lá atrás, né? Que a gente não revisita e não reflete aonde aquilo ali vai me fazer crescer de alguma forma, né? Vou polemizar, hein? Por favor. Vou polemizar. Por favor. Quando você estava falando, eu pensei, cara, a gente focou muito no Instagram, mas se a gente pensasse, por exemplo, no WhatsApp? Tipo assim, é um assunto sensível, porque, tipo assim, geralmente a gente tende a ignorar, vamos colocar assim, né? Então, a gente tem uma tendência muito forte a ignorar alguma mensagem, ignorar algum áudio. Então, tipo assim, será que a gente está, como é que eu posso dizer, sendo uma missão nessa terra também pelo WhatsApp? Eu senti que tu me farpou aí. Eu percolhi para todo mundo, né? Ele não A gente fechou preparado, o olhando pra olho, cima. ele deixou Nossa, aberto, olhou sim. para os Mas, três. tipo assim, é porque, cara, esses dias... Ó, acabei de verificar aqui, tô com 11 conversas não lidas. Eu queria perguntar para vocês quantos vocês estão aí. Olha, Mas, cara, esses dias eu consegui zerar tudo e, tipo assim, cara, como é que eu fiquei feliz, assim, porque você pensa, cara, quantas pessoas às vezes precisavam, principalmente um áudio, cara, você vê um áudio de 1 minuto e meio precisam e de falou, resposta, né? tipo assim, não, depois eu vejo, tu não vê, pô. E, cara, é muito é um desafio, vamos colocar assim. Olha, eu sou uma pessoa muito imediatista. Aham. E isso é um problema. Muito. Então, tipo, eu recebi uma notificação do WhatsApp, eu preciso saber o que é. Porque senão eu não descanso. Isso é um problema, eu preciso resolver isso. O meu já é o contrário do que o Gabs colocou aí. Mas depois que tive a Tereza e tal, às vezes as conversas vão lá para baixo. Tem gente, tipo, na época... Tá, não foi depois que a Teresa nasceu, mas do meu casamento, que mandou mensagem, eu nunca respondi. Sim. Então, assim, é um olhar atento que a gente tem que ter de fato. Mas eu, no meu caso, falo por mim que, assim, eu precisaria esquecer um pouco o WhatsApp para poder ir marcar um tempo na minha agenda durante o dia. Falar, agora eu vou responder, ponto. Partilhando da minha experiência, eu já sou talvez um pouco negligente, né, em relação a essas pessoas que precisam um tanto. Porém, isso foi uma situação que eu precisei educar, que eu precisei ordenar, e aí acabou que, em um certo tempo, ficou ordenado, depois ficou desleixado, no sentido que, antes, há um tempo atrás, hoje, assim, às vezes eu ainda falo, nossa, eu sou muito ativa, mas tem dias que eu dou uma esquecida. Mas antes eu era muito mais ali, eu precisava estar sabendo o que estava acontecendo. E aí, durante um momento, eu percebi que isso estava roubando a minha vida, eu estava gastando a minha vida no celular. Sim. E aí foi com a vida intelectual, inclusive, a partir da leitura, e a gente discutindo vários temas, que eu fui percebendo isso, que eu... Na época que eu comecei na vida intelectual, eu estava fora das redes sociais. Eu tive um período na minha vida em que eu desativei. E aí eu fui vendo que, se eu fosse um dia voltar, eu precisaria voltar mais educada para isso.
Tanto que o meu celular, se você me mandar um WhatsApp, não vai acender a tela, não vai notificar, porque não notifica. Porque, tipo assim, às vezes eu estava no trabalho, aí tocava e falei, ai, meu Deus, quem é? Então, eu precisei realmente desativar tudo. A única coisa que notifica é banco, porque, tipo assim, clonou meu cartão, aí, opa. E ligação, né? Bárbara me ensina a botar isso no Mas, de fato, não notifica nada. Instagram não notifica, o WhatsApp não notifica. E se eu tenho uma rotina muito corrida, então, às vezes, quando eu chego de noite, tem, sei lá, 15 pessoas. E aí eu, putz, como é que eu vou responder 15 pessoas agora? Às vezes eu não consigo, gente, me perdoa. Mas, que nem eu estou te falando, foi uma situação que eu precisei me desapegar e acabou, né, se tornando um pouco desleixo. Aí, às vezes, está acumulado? Ah, não, quando eu tiver um tempo eu volto e vejo. E a gente deixa passar. Então, assim, por hora, foi um ponto bom, mas eu acabei deixando mesmo, assim, para um pouco, né? Mas antes do João falar, foi mal. Mas é interessante isso mesmo, né? Porque tem... tudo na vida a gente tem que buscar o equilíbrio, né? Mas tem esses dois pontos, assim, né? A minha esposa, a Débora, ela trabalha com fotos e ela trabalha com atendimento. Então, tipo assim, ela precisa estar no WhatsApp praticamente. Ou, tipo assim, não precisa estar no WhatsApp, mas tem que estar horário atenta comercial o tá tempo ali, todo, né? E como o público são mães, às vezes as mães só respondem à noite, quando a criança está dormindo, então ela precisa responder alguma coisa. Então, vou deixar de responder... enfim, não vou nem pelo menos olhar qual que é o assunto, dar uma resposta simples que seja, beleza. Ou até falar, Mas também... me manda mensagem amanhã de novo. Isso, perfeito, perfeito. Mas também, tipo, não ser aquela pessoa que fica atualizando para zerar o bagulho, Exatamente. né? Então, enfim, o resumo do que eu quero falar. A gente é uma missão na Terra onde quer que a gente esteja. Então, não é só quando a gente está no Instagram com a vida pública. É na nossa vida privada também, no cuidado com os nossos irmãos, com a nossa família, de enviar uma mensagem para um parente que tem sido distante, de lembrar de um aniversário, mandar... Não é só mandar vamos dizer assim, que é algo que eu abuso hoje, que é reagir à mensagem. Então, tipo assim, sei lá, vamos dizer, é meu aniversário, eu só reajo ultimamente eu só tenho reagido à mensagem, não tenho respondido, entendeu? Tipo, gastar um tempo para mostrar que eu estou interessado, né? Que aquilo foi caro para mim, né? Alguém mandou uma mensagem de pedido de oração na rede, no nosso grupo. Pô, vou só reagir, eu vou trazer uma palavra de conforto, né? Então, eu acho que é interessante porque a gente falou de vida intelectual, vida interior, também trazer um pouco da vida fraterna nesse sentido, né? E não só com os nossos irmãos, mas também com as nossas famílias, né? Porque, já que a gente fala de evangelização, o próximo são todas essas pessoas, né? Essas que a gente não conhece, que de alguma forma a gente está lá no Instagram Tocando a vida delas, tocando, né? E aqueles que são os nossos próximos mesmo, que por verem essa nossa vida evangelizando, às vezes buscam na gente esse refúgio, né? Então, e acaba você sendo negligente com o seu próximo, bem próximo ali, né? Então, de fato, é necessário realmente ter essa atenção. É o equilíbrio, né? Não é também se gastar o tempo todo, consumir só aquilo ou simplesmente largar para lá e só quando eu bem entender. É o equilíbrio das coisas, a justa medida para tudo, né? Que Perfeito. É necessário. E, para complementar isso que vocês estão falando, assim, eu acho que vai mais do que só a questão da rede social, assim, sabe? Mais do que só ignorar ou não, assim. Vai muito pela visão que a gente tem pelo outro, né? Então, assim, a visão que a gente tem atualmente pelo outro, ela beira a indiferença, sabe? Então, assim, para muitas pessoas, a forma como você responde, a atenção que você dá é muito importante. Então, conheço irmãos... Porque eu sou ruim, né? Eu sou ruim, né? Todo mundo que me conhece sabe que eu sou ruim nessa questão. Não, tu melhorou. Melhorei? Melhorei. E, assim, muitos irmãos, eles sentem-se amados quando eles têm essa resposta, assim, um pouco mais acalorada, ou um pouco mais rápida das urgências, sejam elas quais forem, né? E, assim, eu entendo um pouco disso, porque, por exemplo, o Gabs aqui, ele é uma pessoa que responde, assim, muito bem, assim, então me sinto amado, assim, pô, que massa, olha só que preocupação que ele demonstrou. Ele me olha, ele me percebe, ele tem uma atenção comigo, Exato. né? Exatamente. E aí é interessante a gente falar isso, porque eu tinha um exemplo para trazer que é exatamente o oposto. Dessa forma como a gente olha com indiferença para as pessoas que estão próximas a nós. Então, eu estou na turma 37 da minha faculdade e a turma 31 já formou. A turma 31, ela formou tem um tempo, já são médicos e tal. E aí tinha uma menina lá que ela era casada, e tinha uma filha já e tudo mais, ela teve a filha durante a faculdade, e ela já era médica e tudo mais, e eles mantiveram um grupo da turma 31. E aí ela mandou à noite assim, pessoal, alguém sabe de algum hospital psiquiátrico que atenda 24 horas? E aí o pessoal olhou, né, tipo assim, alguém vai responder, né? Ou, é para um paciente dela, pô.
a menina cometeu autoextermínio nesse dia, entende? Então, assim, foi um pedido de ajuda, o último pedido que ela pôde fazer, né? Então, assim, observe a seriedade que é essa questão do WhatsApp, da rede social. Cara, é algo que pode tocar diretamente uma pessoa, assim, sabe? Quantas vezes eu não, sei lá, não conheço uma pessoa, sei lá, chega assim, pô, eu te acompanho, ou sei lá, pô, que massa que outra pessoa. Fala assim, caraca, de fato, porque para mim parece que eu estou falando com ninguém. Eu gravo as coisas para ninguém. Eu falo, tô gravando aqui. Tipo assim, a gente não tem a real noção de quanto as redes sociais elas impactam diretamente na vida das A pessoas. gente está dentro da casa das pessoas. Exatamente. Cara. E às vezes a gente está na formação. Responsabilidade, Exatamente. E assim, na formação a gente tem, sei lá, uma galera. Você vai num retiro ali, tem 40 jovens. Mas a gente está, às vezes, na casa de uma pessoa. E a gente fala, né, nas formações presenciais assim, que a gente dá. Se um coração ali for tocado, já valeu a pena. O tanto de gente que a gente não alcança dentro da internet. Sabe? Uma coisa que o Padre Francisco falou, né, num vídeo que tem no YouTube, de algum apostolado desses da internet, ele fala que a gente sempre vai ter um motivo para a gente ser menos generoso nas nossas ações e naquilo que a gente é capaz de fazer. Porque a gente consegue fazer muito, né? E a gente precisa ter no nosso coração essa vontade de cumprir. A gente precisa ter no nosso coração essa vontade de cumprir a vontade de Deus dentro desses nossos apostolados. E ter em mente que essa é a medida de Cristo, né? Que a gente tem que sempre dormir, tipo, botar a cabeça no travesseiro, pensar que a gente deu um pouquinho mais e não um pouquinho menos. Perfeito. Porque se a gente dá um pouquinho menos, a gente perde aquela alma. A gente pode perder, né? Assim. É engraçado isso. Assim, que nem eu falo, até vou voltar aqui. Obrigada pelo elogio, Gabs. Eu não imaginava aquilo. E me fez pensar agora em uma situação, porque eu tenho um costume de rezar uma oração pela manhã. E aí, o que acontece? Às vezes o dia está muito corrido, eu rezei, não foi. E aí tem gente já que falou assim, você rezou hoje de manhã? Caraca. Eu já cobrei o story dela. Teve gente que falou assim, cadê a foto da oração e do café? Teve gente que falou assim já para mim, obrigada, você acabou de me lembrar que eu tenho que rezar. Perfeito. Então, assim, aí às vezes quando eu tenho um dia assim, e por exemplo, aí eu fico, putz, hoje eu não postei nada, será que eu deixei de ajudar alguém a rezar, né? Assim, então, é incrível como a gente às vezes nem tem noção. Às vezes você pode postar na zero intenção, mas você alcança as pessoas. E é importante ter esse cuidado, né? Até porque, que nem a gente fala, se a gente está ali para evangelizar, é necessário que haja uma relação. Não é algo... Você pode se sentir, João, gravando para ninguém, mas tem pessoas ali recebendo aquela sua formação, o seu conteúdo. E aí, se a gente não age dessa forma, que nem você falou, a pessoa pediu um pedido de socorro ali naquele dia e ninguém ajudou. Foi ignorada. Então, assim, é muito importante ter esse cuidado, né? Até porque, às vezes, pensa que evangelizar é só postar uma frase lá da Bíblia, né? Lucas tal, pronto. Não, é essa prontidão, essa caridade, né, com as pessoas. Além de você estar em busca da verdade, vivendo a verdade, né, fazendo aquilo dali pela verdade, pensar que com a caridade também outras pessoas estão ali te acompanhando de alguma forma e precisam disso. E talvez você nem saiba. O Papa Francisco, ele fala, né, na Jornada Mundial da Juventude lá de 2013, ele traz, né, aquela famosa frase, né? O que evangeliza outro jovem? Sim. Outro jovem. Outro jovem. Quem é que vai evangelizar um estudante? Outro estudante. Então, é a gente entender com quem que a gente vai falar. Porque essas pessoas elas vão atrás da gente de alguma forma. Aqueles que estão ali expondo, né, a sua vida e o seu apostolado, né, ali na frente. Quantas pessoas a gente não vê, né, nesses blogueiros aí da internet, do Instagram, que eles... nas caixinhas de pergunta, falando coisas absurdas que aconteceram na vida delas, tipo, dores muito grandes, traumas, feridas, e aquela pessoa, tenho certeza, assim, que vai, às vezes, lá na DM para falar um pouco mais com aquela pessoa, e não só uma resposta em um stories, Sim. né? Então, eu acho que a gente tem essa oportunidade no nosso dia a dia dentro das pessoas mais íntimas a nós, né, da nossa realidade, e sabendo que, uma fala do nosso irmão de missão, né, o Mateus, ele fala... a gente que viveu essa dor, a gente vai conseguir acolher e ajudar a curar a outra ferida, que é a mesma do nosso irmão, né? Do nosso próximo.
E é interessante, só para exemplificar essa questão que a gente está conversando, eu fico nessa já, tô postando para ninguém e tal, não sei o quê. Aí teve um dia que eu estava no Intermédio, eu estava lá no Intermédio de boa, aí nesse dia era Open Antártica. Tem nada a ver, mas... O clima do episódio agora. Ele lembrou. levada. É porque era. Não, continua a história, pô, pelo amor de Deus. Aí, moleque, eu lá aqui, ó, pegando a Antártica aqui, aí eu olho pro lado do moleque que tá assim, olha, me olhando. Aí eu... E aí, Tudo bom, mano? querido? Aí ele, tu não é um estudante ordinário? Aí eu... Mentira. E eu enchendo a minha isso? caneca aqui, eu... Sim. Aí ele, pô, mó massa. Aí eu, tamo junto. Valeu. Continua enchendo a caneca. Exatamente. Exato. Mas É é muito engraçado. doido, cara, porque a gente não tem dimensão de onde a gente está. Não, Né? exatamente. Se a gente, igual você falou, a gente vai dar uma formação, pô, numa catequese, pô, tô tocando aquelas pessoas e talvez a família daqueles, né? Mas na rede social, cara... Tem gente que a gente não sabe o rosto da É, galera. cara, muito doido, muito doido. É, assim, eu tive algumas experiências, assim, numa época que eu fazia direção espiritual com uma consagrada, né, de vida, e eu falava para ela, né, dessa minha vontade de trazer, de alguma forma, isso faz muitos anos, né, e assim, com a graça de Deus, tenho essa oportunidade de partilhar aqui também sobre isso, que falava que eu queria fazer algum apostolado, eu queria usar a minha vida e gastar, assim, a minha imagem, a minha pessoa, os meus talentos, os meus dons, de alguma forma, né, para poder evangelizar. E aí a primeira coisa que ela me falou é: tem primeiro a tua vida interior em ordem para você começar a fazer essas coisas. E conforme o tempo ia passando, né, depois uma outra direção espiritual com o bispo, teve uma época que, tipo, no mês de setembro, mês da Bíblia e tal, né, aqui no Brasil a gente tem essas coisas, aqui no Brasil, né, como se a gente fosse escutado. Não, se Deus quiser, a gente é escutado em outros países. Internacionalmente. Estou aqui, ó, ultrapassando barreiras, então tá bom. Fechou a entendeu? porta. Oceanos. Internacional. Não, fechei não. Belo disclaimer. Hello. Good morning, good afternoon, good night. Hello, guys. Mas nesse sentido numa época assim, né, de setembro, um bispo, ele foi me fazer uma direção espiritual uma época também, e ele me falou de um exercício, né, ali no livro de Filipenses. E aí eu fiz aquele exercício, e alguns anos depois eu lembrei disso, quando eu tive essa vontade de partilhar essas coisas espirituais, assim, e reflexões, meditações no Instagram. E aí eu fiz. Cara, a repercussão foi legal. Assim, não foram milhões de pessoas, não é um negócio que viralizou, nem nada. Mas as pessoas do meu cotidiano chegaram e falaram: nossa, que legal, vou fazer. Fizeram, tipo, deu super certo, falaram: ai, que bacana. Algumas outras pessoas, assim, às vezes nem no campo espiritual, né? Mas, assim, a época que eu noivei, a gente, né, aquele negócio de quero malhar, quero estar no shape pro vestido e tal. Né? Corpo aesthetic, não sei o quê. E aí... Excelente. E aí, eu comecei a postar bastante, né? Essa rotina assim, de exercício e tal, igual o João posta hoje, né? Sim. Na academia e tudo. E as pessoas falando: cara, você está fazendo ter vontade de ir para a academia. E uma das coisas que o próprio Padre Francisco, católico extraordinário, ele traz é a movimentação do corpo. O corpo, ele traz disciplina, ele traz ordem para a gente, né? Então, a partir do momento que a gente começa a querer movimentar o corpo, buscar essas virtudes, e aí a gente conseguir partilhar isso já é uma grande graça, né? Um grande dom. Não só para a gente, que a gente pode fortalecer aquilo e ter aquela motivação de não sermos hipócritas naquilo que a gente está mostrando, mas também de tocar a realidade das outras pessoas, que às vezes precisam só, às vezes, de um vídeo, de uma gargalhada ali no Instagram para seguir a vida. É isso, né? Enquanto eu sou, a partir do momento que aquilo já me tocou, é que nem quando a gente fala, quando a gente age alguma coisa, o primeiro ouvido a ser ouvido tem que ser o meu, o primeiro corpo a movimentar tem que ser o meu. Então, quando a gente consegue, poxa, se eu consigo, outras pessoas conseguem também, né? Então, eu vou mostrar isso. Mas é muito interessante isso, faz a gente querer mesmo. Acho que um dos últimos pontos que eu queria resgatar que a gente estava falando sobre a questão da verdade, né? E aquele ponto de não trazer a caridade dentro da verdade. Uma outra rede social que eu uso muito é o Twitter, não sei se vocês usam. Nossa! Ele já foi banido da minha vida. Então, eu tô demorando a fazer, já devia ter feito. Porque, cara, lá é um ambiente, tipo assim... É pesado, né? É pesado, tipo assim, é muito tóxico, assim. Hostil. Hostil, exatamente. Tipo assim,
claro que você consegue também, acho que talvez lá é o que você consiga melhor filtrar assim, as coisas que você pode consumir. Mas, naturalmente, lá as pessoas sentem como um lugar sem lei, assim, descarrego, sabe? né? Assim, de tipo descarregar. assim, que se aproveita do anonimato para, enfim, colocarem aquilo que talvez... A verdade delas para fora. Exatamente. É perigoso. É muito perigoso. E nisso que a gente está falando do algoritmo trabalhar, é algo que a gente tem sempre que pensar também em um ponto, porque... cara, a gente não pode viver numa bolha também, né? De consumir sempre as mesmas coisas. Assim, não é consumir, mas de conviver com pessoas que sempre pensam iguais a nós, né? De ter essa dimensão de que o outro pensa diferente de mim e quando a gente se fecha assim num claustros fidei, assim, a gente acha que todo mundo pensa igual e que o problema... Vamos dizer, eu tive um problema que foi resolvido dessa maneira, para outra pessoa vai ser resolvido da mesma maneira, né? Então, de compreender, isso é o que a psicologia, graças a Deus, me trouxe uma riqueza muito grande, assim, de compreender que cada pessoa é um universo de acontecimentos na vida dela, né? Não só dela, acontecimentos de forma passiva, mas também ativa, né? Então... apesar do Twitter ser um lugar extremamente tóxico nesse sentido, de que as pessoas realmente não estão nem aí, elas expressam opinião e acho que talvez a política do cancelamento nasceu no Twitter e é lá que permanece, né? Essa ideia de cancelar as pessoas. Mas de ter essa dimensão, cara, existem pessoas que não só pensam diferente de mim, mas que, cara, pensando no mundo inteiro, 7 bilhões de pessoas? 8? Já 8, eu acho. 8, né? Isso é algo que a gente conversou no episódio da vida missionária. Cara, tem gente que não conhece Jesus. E, tipo assim, é muito, muito, muito real isso. Sim. Pensar, tipo, na própria China, por exemplo, cara. Tem muita, muita gente que não conhece, nunca ouviu falar de quem é Jesus. Conhece o Messi Cristiano Ronaldo, mas não sabe quem é Jesus. Então... a gente precisa virar essa chavinha também de, claro, conviver com pessoas que querem nos ajudar a chegar para o céu, a ajudarmos a sermos santos no dia a dia, é extremamente necessário. Mas de ter essa dimensão, que existe um campo de missão que não é nem tamanho do mundo, porque o campo digital se expande, né? É inesgotável. Então, tipo assim, a gente é a missão onde quer que a gente esteja e o tempo todo. Então, ter essa dimensão de que eu preciso estar com pessoas que pensam igual a mim, mas eu também preciso conhecer pessoas que não pensam igual a mim. É aquilo que a Natasha falou, que devia vir a maturidade nos termos, me faz pensar da seguinte forma. Quando a gente, que a sua diretora falou, né, tem a sua vida interior muito bem ordenada para que você consiga ir além para as outras coisas, e isso também ser ordenado. Por quê? Quando eu não tenho isso muito bem ordenado em mim, e eu vou para uma rede social dessa, onde existem todos esses cenários diferentes da minha bolha que eu convivo, eu vou achar estranho, aquilo pode, de alguma forma, me atingir, me fazer mal também, eu vou negar, e aí é a oportunidade, talvez, que algumas pessoas terão, que nem você falou. Tem pessoas que não conhecem Cristo. Então, qual seria o contato delas? É você, é a oportunidade. Perfeito. Então, por isso que é muito importante essa questão da maturidade, que antes de eu me lançar em uma rede dessa, né, entender o que eu quero e por que eu estou indo. Porque se eu vou de uma forma desordenada, as coisas lá não vão dar certo. Aí, quando vocês falam de algoritmos, eu falo, caracas, eu estou aqui pensando nos meus algoritmos. Eles são muito bons, gente, de verdade. Não aparece muita coisa, juro, para vocês aqui, não estou me... Como se diz? Não estou me gabando, não. Mas às vezes acontecem episódios assim, tipo lá fora, lá no escritório, às vezes, não sei o quê. Eu falei, não vi isso, não, mas tá rolando todas as redes sociais. Eu falei, pô, na minha Glória não a Deus apareceu. Não. E aí, às vezes, aquilo. Quanto mais a gente consome algumas coisas, mais eles vão entender daquilo que você gosta. Então, graças a Deus, eu acho que eu estou consumindo coisas boas. Então, assim, voltando para essa parte da vida interior, eu acho que é muito importante isso, né? Que a gente tenha... primeiramente, cuidar da vida interior para que depois a gente venha tentar expressar isso que a gente, da vida missionária, através das redes sociais, seja no Instagram, seja no Twitter ou até no YouTube. Porque, senão, a gente realmente não vai saber lidar com isso.
E eu acho as coisas se perdem e a gente acaba... Não, e claro que assim, ninguém que vai começar no Instagram vai começar perfeito, né? Ninguém aqui é perfeito, a gente vai errar e a gente também não vai ficar só mostrando o erro. A gente vai mostrar aquilo que vai edificar. Se o nosso erro vai edificar de alguma forma, a gente vai aprender a apresentar isso para as pessoas, né? Mas então assim, para quem está ouvindo a gente, não ter essa ideia de que, poxa, então não vou começar meu apostolado porque minha vida não está ordenada. Não, mas vai de baby steps, assim, né? Passos pequenos, passos curtos. Começa, tenha uma pessoa para te orientar, para poder estar do seu lado. E assim, eu acho que a maior vontade é essa, assim, né? Igual a Bárbara estava falando, vamos consumir primeiro aquilo que é bom, para eu me encher daquilo que é bom e aos poucos eu ir trabalhando isso em mim, né? Manter uma vida de oração, acho que assim a vida eucarística ela é a que mais vai trazer benefícios assim para a gente, né? Então tá sempre próximo da Eucaristia, tanto em adoração como nas missas, e conseguir pedir, né, para Deus para que Ele possa abençoar o seu apostolado, caso você queira criar um e fazer um aí. E um ponto que é muito interessante também para a gente completar esse contexto é de que, além da vida interior, a gente tem que ter uma vida intelectual bem estabelecida, né? Porque, ao se deparar com diferentes realidades, a gente vai se deparar com diferentes mentalidades e ideologias por trás, em que a gente tem que estar muito bem embasado naquilo que a gente acredita para que a outra pessoa consiga entender, né? Então, a gente precisa também entender daquilo que a gente está falando, porque quanto mais se entende daquilo que se fala, mais se consegue simplificar, né? Então, se você aprendeu, de fato, você consegue ensinar, né? E aí, eu trago uma fala do Papa aqui, né, de um dos documentos aqui, que é: o desenvolvimento das redes sociais requer dedicação. As pessoas envolvem-se nelas para construir relações e encontrar amizade, buscar respostas para suas questões, divertir-se, mas também para serem estimuladas intelectualmente e partilhar competências e conhecimentos. Ou seja, eu consigo falar daquilo que o meu coração está cheio, mas também daquilo que o meu intelecto está preenchido, né? Então, assim, cara, para que eu consiga falar sobre algo, eu preciso conhecer, eu preciso saber qual que é a área do conhecimento da parte da fé, ou seja, da parte que você queira trabalhar, se você conhece de fato aquilo, né? Então, assim, esse ano eu conversei com o Danilo sobre os projetos em janeiro, eu estou até agora, tipo assim, adquirindo mais recursos intelectuais, né? Então, assim, já estou, sei lá, para quem não lia nada, 12 livros num ano, é coisa pra caramba, né? Então, tipo assim, tá maravilhoso. desenvolver, assim, de fato, a parte intelectual, né? E, assim, fazer os links com a realidade também, né? Não dá para ficar também só ali, né? Das ideias. Trabalhar o intelectual, ele te dá a capacidade de ter mais criatividade para você poder preencher, né, o seu apostolado. Perfeito. Queridos, acho que foi muito bom. Foi. Conseguimos falar de bastante coisa e acho que a gente, inclusive, passou por todas as... A gente passou por todos os princípios da rede de missão. Olha não falamos o nome Vida Missionária, mas isso mas aqui estamos tudo aqui, Então, o chefe está feliz. Brincadeira. A gente expressou já. É isso. Vocês têm algum recado final antes da gente finalizar? Eu tenho um que antes da gente chegar aqui, eu lembrei, né? Lá em 2019, na Jornada Mundial da Juventude, lá no Panamá, na vigília eucarística, né, que a gente faz no penúltimo dia da jornada, o Papa Francisco falou muito sobre sermos influencers de Deus, né? E não trazendo aqui só o âmbito da rede social, mas a nossa vida como um todo. Mas, né, a gente usa essa palavra influencer aí, mas por conta dessa tecnologia toda que a gente tem hoje em dia. E ele fala que Nossa Senhora foi a maior influencer de Deus. Então, ela que mostrou e estava disposta e deu o seu sim. Então, acho que a minha mensagem final seria relembrar essa fala do Papa Francisco, né? De, independente de onde a gente esteja, de qual rede social que a gente esteja, caso a gente não esteja em nenhuma rede social, mas que a gente possa dar o nosso sim a Deus, para que a gente utilize da nossa vida como uma missão verdadeiramente, né? Para que a gente consiga construir o reino dos céus de uma forma verdadeira, né? Não superficial, e com coragem, criatividade e ousadia. Acho que é isso. Perfeito. Como
filosofia, sobre pensamento final, assim, eu queria colocar assim uma frase de Javier Lopes Dias, né, que ele traz no livro Trabalhar Bem e Trabalhar por Amor, que é a seguinte: para a grande maioria dos homens, ser santo significa santificar o meu trabalho, santificar-se no trabalho e santificar os outros no trabalho. Então, o que a gente pode tirar dessa frase? Que a santificação da maioria das pessoas, ela não vai ter nada de extraordinário, vai se passar pelo ordinário. E que, será que Deus não quer para você que a sua vida santifique as outras pessoas e estimule as outras pessoas por meio das redes sociais, que sejam por meio do seu trabalho? Então, todas as relações sociais, elas podem e têm esse poder de santificar. Então, era isso que eu queria falar. E eu penso assim que as redes sociais, elas podem ser um grande potencial mesmo para a evangelização, né? Então, nós, enquanto aquele que tem essa intenção de evangelizar, de passar, que a gente se esforce, né? E as pessoas que buscam, que elas se esforcem por buscar sempre a verdade mesmo, e que elas sejam autênticas, né? Que não queiram ser algo, ou, enfim, que nem a gente falou no início, ser essas caricaturas, né? Porque elas podem realmente facilitar essa busca pela comunhão, a busca pela santidade dos outros, de alcançar as pessoas que mais precisam. Então, acho que a autenticidade e esse esforço sempre pela verdade pode ser um bom caminho. Beato Carla Cutis, ele tem uma frase dessa, né? Nascemos originais e muitos morrem como fotocópias, né? Acho que resume um pouquinho. Pronto, obrigada, Natália. Excelente resumo. Cara, acho que como mensagem final, resgatar um ponto que a Natasha trouxe. A Natasha trouxe. Natasha trouxe. Que foi sobre a Eucaristia. Acho que o maior exemplo de comunicador que a gente teve na nossa vida foi o próprio Jesus, né? Então, é engraçado que Jesus ele inverte a perspectiva, né? Até o que o Papa diz, né? Não é só sobre eu reconhecer o outro como um semelhante, mas eu me esforçar para ser semelhante ao outro, né? Então, compreender a realidade que aquela pessoa que precisa de mim, de alguma forma, vive e o que ela precisa, né? Então, é esse dom de si que a gente se faz pelo outro. E isso, claro, em todos os âmbitos da vida, e eu acho que casa muito com as redes sociais, né? Então, estar próximo da Eucaristia estar reconciliado com Deus, através da confissão, enfim, estar mais próximo possível do maior comunicador, daquele que se fez mais semelhante a nós, que desceu dos céus para nos encontrar, eu acho que é o melhor caminho para começar, vamos dizer assim, né? E se você já está nessa empreitada de talvez seja um influenciador, talvez esteja pensando, ou realmente uma vida mais ordinária mesmo, sem muitos holofotes, qualquer um desses perfis, estar próximo de Jesus vai ser a melhor coisa da sua vida. É o melhor perfil para se seguir. Perfeito. Excelente. Muito bom. Bom, acho que é isso. Gui, tudo certo aí? Ele fez o joinha aqui, gente. Bom, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Bá, Natasha, John, Gui. Obrigado por terem topado. Foram muito ricas as partilhas de vocês. Obrigado por terem se feito dom de si para cada um de nós aqui e para os nossos ouvintes também. Agradecer mais uma vez. Nunca iremos cansar de agradecer aos nossos colaboradores, aqueles que nos permitem alcançar a você hoje, alcançar a sua história hoje. Quem sabe, se Deus pode tocar a sua história hoje com esse episódio, foi porque outras pessoas nos alcançaram. E se estamos aqui hoje é porque pessoas sustentaram essa missão, sustentaram não só espiritualmente, mas também financeiramente. Então, a gente conta muito com as orações de vocês. Se você quiser ser um colaborador Campus Fidei, ajude com a quantia que você precisar. Desculpa, que você puder. Campus Fidei não é banco ainda. Não rola empréstimo ainda. Mas nós estamos no Orelo, então, que é uma outra plataforma, e lá tem episódios exclusivos. Então, a partir de R$ 9,00 você já consegue auxiliar a missão. Muito tranquilo. Mesmo que você seja um estudante, você consegue. Ordinário. Estudante ordinário ou extraordinário, tanto faz. Mas, enfim, ajude a nossa missão e a gente espera de verdade que esses
5 servos inúteis aqui tenham sido de alguma valia para vocês. E se você tiver vontade de conhecer o nosso instituto, Perfeito. se você mora aqui em Brasília, observa aí nossos eventos, as nossas missas. Se você não é de Brasília e você estiver aqui em algum momento, manda uma DM pra gente, que a gente vai estar de portas abertas para vocês. Venha nos visitar. Se você é de algum outro lugar do Brasil, temos missionários espalhados pelo Brasil também. Então, para conhecer a missão, basta conhecer um de nós. Campus Fidei Sem Fronteiras. Campus Fidei Sem Fronteiras. Então, se você quer conhecer a missão, quer estar em contato com alguém, talvez seja mais próximo da sua casa, entre em contato com a gente no @Campus Fidei, que será uma alegria imensa conversar com você. É isso, gente. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Foi uma alegria. Nos encontramos na próxima. Santa Teresa de Calcutá. Rogai por nós. I'm a man on a mission.